Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública do país. Por aqui nós somos mais de 50.100 pessoas no momento em que eu subo esse vídeo para a plataforma, e nós só somos esse número porque as pessoas que estão aqui deixam um comentário no vídeo e dão like no vídeo para que esse conteúdo gratuito e de qualidade possa alcançar outras pessoas. E quando você faz isso, você se torna tão professor quanto eu para essas novas pessoas. Então, é hora de deixar seu like, seu comentário, ou deixe o comentário depois do vídeo, mas não deixe de engajar o vídeo para que esse conteúdo possa alcançar outras pessoas, democratizando o ensino jurídico para os concursos de procuradoria. Hoje eu estou aqui para falar sobre um questionamento da prova oral do Ministério Público de Minas Gerais, que acabou perguntando um tema específico da Fazenda. Conhecer os temas da Fazenda é obrigatório para quem quer fazer concurso de procurador, mas conhecer os temas da Fazenda é sempre bom para qualquer ator processual. Se você for advogado privado, em algum momento você vai litigar contra o Estado. Se você for promotor de justiça, procurador da República, em algum momento você vai litigar contra o Estado. Se você for juiz, você vai julgar ações contra o Estado ou do Estado e, portanto, nesse caso específico, conhecer os temas da Fazenda é sempre bom para o enfrentamento de qualquer concurso. No Ministério Público de Minas Gerais, a pergunta que caiu na prova oral foi essa aqui, ó. O parecer vinculante é uma forma de controle da administração? A pergunta foi essa, seca desse jeito. Se isso fosse uma prova oral da advocacia pública, eu imagino que o examinador ele iria um pouco além. Ele perguntaria se o parecer vinculante é uma forma de controle da administração e qual é a responsabilidade do parecerista. Então, eu penso que a pergunta, embora muito boa e diz respeito a um tema da Fazenda, se isso fosse um concurso da advocacia pública, o examinador iria um pouco além e complementaria a pergunta para que você pudesse responder sobre a responsabilidade do parecerista. Então, nesse vídeo, eu vou tratar tanto da pergunta feita no Ministério Público de Minas Gerais, como vou um pouco além para tratar da responsabilidade do parecerista e como você enfrentaria isso numa prova oral da advocacia pública. Muito bem. Bom, eu não assisti à prova oral, mas se o examinador ele não admitisse um desenvolvimento amplo do tema, se você tivesse que responder de forma seca, você diria o seguinte: sim, o parecer vinculante é uma forma de controle da administração. Nessa hipótese de parecer, o administrador não pode decidir contrário ao parecer, ou não pode decidir contrário à conclusão do parecerista, ou ele decide conforme o parecer, ou ele se abstém de decidir. Portanto, aqui existe sim um controle do ato administrativo que se submete via legal, nesse caso, à análise jurídica do parecerista. Essa é a resposta mais seca possível. Agora, se a prova oral admitisse um desenvolvimento amplo do tema, eu penso que você deveria não somente responder isso, mas fazer a distinção entre os tipos de pareceres que a advocacia jurídica tem quando promove consultoria jurídica à administração pública. E esses tipos de pareceres, eles estão bem consignados lá na decisão do Joaquim Barbosa no Mandado de Segurança 24.631 do Distrito Federal. Essa tabela você encontra lá no Dizer o Direito, no buscador do Dizer o Direito tem essa tabela. E aí o Márcio do Dizer o Direito organizou aqui o pensamento para a gente e fez um belo resumo da decisão do Supremo Tribunal Federal e estabeleceu que os tipos de pareceres da advocacia pública, quando presta consultoria jurídica à administração pública, pode ser facultativo, obrigatório e vinculante. E na tabela ele faz a diferença de cada um desses pareceres. Veja bem, no facultativo, o administrador não é obrigado a solicitar o parecer do órgão jurídico, ele solicita porque quer. Ele solicita porque quer ter mais clareza sobre os fundamentos jurídicos e sobre uma análise técnica daquilo que ele vai praticar enquanto ato administrativo. O administrador pode discordar da conclusão exposta pelo parecer, desde que o faça de forma fundamentada. Em regra, o parecerista não tem responsabilidade pelo ato administrativo. Eu vou explicar melhor a responsabilidade do parecerista, especialmente no que diz respeito à nova lei de licitações e contratos, de uma forma mais ampla um pouco depois da análise dessa tabela, portanto fique comigo até o final do vídeo. Então, no parecer facultativo, em regra, o parecerista não tem responsabilidade pelo ato administrativo, contudo, o parecerista pode ser responsabilizado se ficar configurada a existência de culpa ou erro grosseiro. Eu vou analisar melhor essa questão da responsabilidade daqui a pouco, mas guarda essa informação. No parecer obrigatório, ele é obrigatório porque a lei exige que o administrador solicite o parecer ao órgão jurídico, mas no obrigatório,
o administrador pode discordar da conclusão exposta pelo primeiro parecer e ele faz isso fundamentando essa discordância num segundo parecer, porque aqui o parecer obrigatório ele tem que ter. No facultativo o parecer pode não existir, no obrigatório ele tem que existir. Se o administrador não concordar com o primeiro parecer, ele solicita um segundo parecer. Mas o parecer é obrigatório, ele tem que existir. No que diz respeito à responsabilização do parecerista, é a mesma do facultativo. Em regra, o parecerista não responde pelo ato administrativo, contudo, ele pode ser responsabilizado se ficar configurada a existência de culpa ou erro grosseiro. Falo melhor sobre a responsabilidade daqui a pouco. No que diz respeito ao parecer vinculante, que acabou sendo o objeto de questionamento do Ministério Público de Minas Gerais, o parecer aqui também é obrigatório, porque nesse caso ele é previsto em lei, ou seja, o administrador é obrigado a solicitar o parecer jurídico, então nesse ponto ele é obrigatório, mas o administrador não pode discordar da conclusão exposta pelo parecer. Então aqui é o parecer vinculante, ele vincula a atividade administrativa. Ou o administrador decide nos termos da conclusão do parecer, ou ele não decide. Esse ponto aqui da tabela está, ou nesse ponto da tabela, está a resposta que deveria ser dada lá, justamente na pergunta do Ministério Público de Minas Gerais. Há uma partilha do poder de decisão entre o administrador e o parecerista, já que a decisão do administrador deve ser de acordo com o parecer. Logo, o parecerista responde de forma solidária com o administrador pela prática do ato, não sendo necessário demonstrar culpa ou erro grosseiro. Então está aqui a tabela do dizer o direito. Eu vou te explicar melhor como funciona a questão da responsabilidade do parecerista de uma forma mais ampla agora. No que diz respeito ainda ao parecer vinculante, existe uma parcela da doutrina que diz que o parecer vinculante não é necessariamente um parecer, tem natureza jurídica de decisão, porque ele obriga o administrador a atuar conforme aquilo que estabeleceu o parecerista na conclusão do parecer. É só para incrementar a discussão, mas o parecer vinculante existe, embora a natureza jurídica desse parecer vinculante para uma parcela da doutrina não seja de emissão de opinião técnica, mas de uma decisão, só para engordar a discussão, mas na prova você tem que tratar como parecer vinculante. Muito bem, no que diz respeito à responsabilidade do parecerista, você tem que partir da premissa prevista no artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 6º, que todo mundo conhece, que diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então aqui, o agente público, nos termos do 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, responde sempre nos casos de dolo ou culpa. Preste atenção que essa premissa é importante. A Lei 14.133 de 2021, no artigo 28, ela trata dos pareceres em processo licitatório. E aí, lá no parágrafo 6º do artigo 58, na redação original da Lei 14.133, havia uma responsabilização do parecerista nos casos da ação com dolo ou fraude na elaboração do parecer jurídico. Esse parágrafo 6º foi vetado. Se você procurar lá na Lei 14.133, você vai ver que o parágrafo 6º foi vetado. Por que esse parágrafo 6º foi vetado se ele fazia previsão do parecerista no que diz respeito à elaboração dos pareceres em processo licitatório? Na verdade, ele foi vetado porque a responsabilização do parecerista, não só na consultoria jurídica que envolve licitações e contratos, está prevista basicamente em dois dispositivos legais. Primeiro, na premissa do artigo 37, parágrafo 6º, e dois dispositivos infraconstitucionais. O artigo 184 do Código de Processo Civil diz assim, o membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Bom, quando esse artigo 184 saiu, muita gente disse assim, então o parecerista não responde quando atua com culpa, só responde quando atua com dolo ou fraude. Bom, o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz ainda assim, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, juntando as duas normatividades, o parecerista responde no caso de dolo, fraude ou erro grosseiro. O erro grosseiro aqui nesse caso é justamente a culpa prevista no artigo 37, parágrafo 6º, quando diz que o agente público responde regressivamente nos casos de dolo ou culpa. Bom, se você olhar direitinho,
quem frauda o processo licitatório ou quem frauda o parecer age com dolo. Então, nesse caso específico, quem frauda o parecer no processo licitatório ou um parecer qualquer, quando a advocacia pública ela presta consultoria jurídica à administração, quem frauda age com dolo. Então, grande parte da doutrina diz que isso aqui é uma repetição de termos, que querem dizer basicamente a mesma coisa. Mas você pode dizer com segurança que o parecerista responde nos casos de dolo, fraude ou erro grosseiro. E esse erro grosseiro é justamente a culpa prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, a Lei 14.133 teve seu parágrafo 6º vetado porque a responsabilização do parecerista está fundamentada no artigo 184, artigo 28, 184 do Código de Processo Civil, 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o artigo 37, parágrafo 6º, que é a premissa maior em termos constitucionais. Então, para responder esse questionamento aqui, o parecer vinculante é uma forma de controle da administração? Sim, porque nessa hipótese o administrador ele não pode ir contra o parecer ou a decisão do parecerista ou a conclusão do parecerista na emissão da peça consultiva. E no que diz respeito à responsabilidade do parecerista, você tem que dizer que ele acaba respondendo quando atua com dolo, culpa ou erro grosseiro, e justamente quando você junta as previsões do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, 184 do Código de Processo Civil e 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E se você quiser enriquecer ainda mais a sua resposta, basta dizer que a previsão do artigo 58, parágrafo 6º, se encontra vetada justamente porque a responsabilização está espalhada em outros dispositivos normativos e não diz apenas respeito aos processos licitatórios, mas a qualquer emissão de opinião jurídica na forma de parecer, quando a advocacia pública presta consultoria jurídica à administração. Muito bem, levando em conta a pergunta do Ministério Público de Minas Gerais e ao complemento do que eu perguntaria se eu fosse examinador, está aqui a resposta. Espero ter te ajudado com mais essa. Um forte abraço e até os nossos próximos encontros.